Esse podcast é apresentado pela Copastor. Olá, sejam bem-vindos ao voo do Saída de Emergência com destino ao conhecimento. Eu sou o Daniel Amorim e vou conduzi-los no bate-papo de hoje. O propósito deste podcast é elevar a consciência por meio da construção colaborativa de conteúdo, transbordando para a sociedade nossa cultura e valores. Tripulantes, microfones em automático. Se você é uma daquelas pessoas que sonha em explorar o mundo com uma viagem de intercâmbio, este episódio foi feito para você. Hoje, vamos mostrar que essa experiência vai muito além de conhecer um novo destino. É uma jornada transformadora que nos expande internamente, desafia nossas perspectivas e nos conecta com culturas ao redor do mundo. Estudos comprovam que estudar no exterior pode ser um divisor de águas na carreira de um profissional. Cerca de 80% dos estudantes ou profissionais que fizeram intercâmbio encontram emprego até 6 meses após o retorno. Além disso, 60% relatam ter recebido uma promoção ou aumento salarial devido à experiência internacional. Ainda, nesse episódio, vamos falar sobre o impacto positivo no bem-estar psicológico dos viajantes. Pesquisas mostram que a imersão em uma nova cultura pode reduzir o estresse, aumentar a felicidade e melhorar a saúde mental. O contato com diferentes perspectivas e valores também amplia a compreensão do mundo e promove a empatia e a tolerância. Se sentiu nessa viagem? Então embarca junto com a gente. Como você faz para saber de todas as novidades do Saída de Emergência? É fácil. Siga a gente no Instagram, @saída.pod, no YouTube Copastor Viagens e Turismo e nas principais plataformas. E hoje nossa cabine a gente vai com dois intercambistas, né? A gente vai explorar um pouquinho aí a história de dois convidados. Vou começar com ele, com o Dodô. Dodô, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. E aí, Dani, e aí, Gabi, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Tô super feliz aí. Vamos trocar bastante experiência aí, falar um pouquinho de intercâmbio, o que mudou na vida aí. Tô super animado e prazer pra todo mundo aí. Oi pra todo mundo que tá ouvindo aí, tá vendo a gente aí. Show de bola. E, já que ele já deu um spoiler, a nossa segunda convidada de hoje é a Gabriela Freitas. Gabi, vem junto com a gente. Seja bem-vinda ao Saída de Emergência. Obrigada, gente. Oi, pessoal. Gabi do Marketing. Estou aqui na Copastor já há 5 anos, então já estamos aqui por dentro, né? E também é um prazer, né, ser convidada para o podcast, que a gente faz muito tempo na marketing, né? Mas eu nunca estive aqui, então é uma oportunidade única para mim. Gabi, já que você está agradecendo essa oportunidade, vou começar com você. Queria entender um pouquinho qual que era, você, né, até para contextualizar todo mundo, você foi recentemente para o intercâmbio e tal, e aí a pergunta que é, qual que era o seu momento de vida e por que você decidiu fazer um intercâmbio? Ok. Eu sempre quis fazer intercâmbio desde adolescente, só que quando chegou lá, né, terminou o ensino médio, eu tive que escolher fazer um intercâmbio ou entrar na faculdade. Eu preferi, né, no momento, entrar na faculdade. Então, eu sou formada em turismo, né? Então, Gabi, também no até ambiente. para todo mundo entender quantos anos hoje você tem, que eu acho que Eu idade tenho talvez 27. é importante dentro do processo. Hoje você tem 27, legal, 27. pode continuar. Isso. Então, né, cheguei nos 27, depois de ter escolhi fazer faculdade, pós-graduação, tudo antes do intercâmbio. Aí, quando chegou, né, nesse momento mais estável também de carreira, então, né, no momento eu estava há 4 anos já na Copastor, então já estava muito mais estável no trabalho, estável na minha vida pessoal também, então achei que foi um momento assim que agregou melhor ali, né, se encaixou certinho e tal.
Ano passado, então, eu peguei, conversei, né, com a minha gerência aqui na Copas Tour, então, pedi meus 30 dias de férias seguidos para realmente já pensando na minha experiência, né, com o intercâmbio. Tinha uma pessoa da nossa equipe que também tinha feito intercâmbio, então eu fiz exatamente o que ela fez. Então ela foi para Londres, eu fechei Londres. Ela fechou a escola, eu fechei a mesma escola. A única coisa que eu fiz diferente dessa pessoa, né, porque ela é uma pessoa muito de confiança, então a única coisa que eu fiz de diferente foi a acomodação. Então essa pessoa que me indicou fez a acomodação host family e eu fiz a de residência estudantil. A única coisa que a gente fez de diferente. Porém, com essa indicação tão quente, né? Então, eu fiz praticamente a mesma coisa, a mesma agência. Então, realmente, eu peguei a base do dela pro meu. Por conta, né, de ser um valor considerável. Então, essa indicação foi muito importante para, né, essa escolha final mesmo. Dentro desse processo, né? Porque é uma baita decisão. A gente está aqui falando do seu sonho, né? Então, enfim, tem que ter muita responsabilidade para lidar com ele. E quando a gente tem uma referência, tem uma empresa de, enfim, ou uma recomendação, uma empresa por trás, né, de confiança, isso dá também para a gente mais confiança para seguir com o projeto. E agora, Dodô, falando E do seu agora? lado, quando você pensou em fazer esse programa? A Gabi Tá já trouxe bom. aqui algumas questões, por exemplo, ela estava estabilizada nesse momento, ela deixou para fazer o intercâmbio depois de ter construído, vamos se dizer, o alicerce da carreira A dela aqui no profissão. Brasil. Mas e você? Você estava preparado financeiramente e psicologicamente para fazer o seu programa? E até se você puder, me fala hoje quantos anos você tem e quando que você fez o seu programa. Tá bom. Não, legal. A Gabi falou uma coisa, muita coisa legal também. Eu vou compartilhar aqui. Hoje eu tô com 39 anos. Vou fazer 40 aí nesse mês, aliás. Obrigado, gente. Aceito presentes. É, Então, Dani e Gabi, né? O que que acontece? Quando eu sempre quis, muito parecido com a Gabi, eu sempre quis fazer intercâmbio também. Só que assim, eu não, eu, o intercâmbio é um investimento que você faz muito legal. Eu falo investimento porque realmente não é clichê, não, tá? É um investimento, né? Você faz para a vida, né? Você vai colher frutos. Só que eu fui mais velho também, então eu fiz intercâmbio em 2013, então acho que eu tava pelas contas, eu acho que eu tava com 28, 27, eu não sou muito bom de contas. E já estava 6 anos em uma empresa, já estava 6 anos dentro de uma empresa de parte de conteúdo, é bem famosa aqui no Brasil. E o que, que eu pensei, né? Falei, vou ver se da empresa a gente consegue fazer um acordo, né? Você vai mandar embora para pegar o dinheiro. E como eu sempre pensei, e é engraçado, Dani, porque eu sempre tive aquele sonho americano, né? No brasileiro tem muito isso, né? De fazer um intercâmbio, fazer uma viagem de morar fora nos Estados Unidos. O meu pensamento foi muito isso. E aí você falou, acho que a Gabi também falou a questão de agência, de ter uma pessoa de confiança. O que que acontece? Eu falei, vou fazer intercâmbio, consegui ser mandado embora, olha que bom. Só que eu tinha Bom contas para dinheiro. pagar, né? Não, mas aí que tá. Eu tinha contas para pagar, né? Porque eu não queria sair do Brasil também devendo nada. Não, eu peguei o dinheiro, eu paguei as contas e paguei o intercâmbio. Fui fazer intercâmbio em uma agência. E foi indicação também. Acho que por isso que é importante. Você se sente muito seguro quando tem uma pessoa que te indica num lugar porque você conhece. Isso aí eu acho que é primordial para quem vai fazer o intercâmbio. Você ter Uma uma, referência, né? uma referência, né? Assim, tanto de um amigo ou da agência que você vai fechar. E aí eu cheguei na agência e queria os Estados Unidos, na minha cabeça estava sonho americano, né? Só que eu cheguei lá, a especialista de intercâmbio falou assim: Dodô, você já pensou Canadá? Foi muito louco isso, porque eu nunca pensei em Canadá. Eu achava que Canadá era muito chique. Olha o pensamento das pessoas que não conhecem, né? Ai, Canadá é muito chique, é muito. Imagina Canadá. E ela falou assim: olha, a gente tem um pacote bacana. Na época, podia estudar inglês, né? E trabalhar no Canadá. E eu falei, gente, é a oportunidade da vida. Eu vou estudar e trabalhar. Porque E eu não fui ganhar com em muito dólares. dinheiro. E ganhar em dólar canadense. Eu falei, é a minha chance. E aí eu estudei, assim, resumi, eu estudei e fiquei 8 meses lá, porque são 6 meses de estudo, então eu comecei inglês para negócio, inglês, depois você faz uns testes, né? Fui para inglês para negócios. Gente, eu Uhum. estudei pra caramba. Assim,
Eu não sei se a Gabi concorda comigo, mas assim, eu nem tava esperando estudar tanto. Eu sei que você vai falar assim, mas Dodô, você foi fazer inglês, você foi para estudar, o que que você queria? Eu falei, gente, é que o intercâmbio, ele é para estudar, mas ele é cultural também, você aproveita. Eu acho que a parte boa, Dani e Gabi, né, todo mundo que tá ouvindo, é assim, o intercâmbio, ele junta os dois, né? É uma coisa, você vai estudar, mas você tem a cultura, então é lazer também. Se você souber aproveitar, você aproveita muito, né? No caso, eu também trabalhei. Mas eu adorei, foi uma ótima experiência. Então, foi isso. E assim, depois que eu voltei, óbvio, você estuda muito inglês, a E antes de você gente. voltar, quando Volta, Fátima. você decidiu ir, você estava bem psicologicamente, pelo que você falou, você estava bem decidido, então, né? Sim, eu tava. Na verdade, a gente fica um pouco de medo, sabe, Dani? É normal, assim. Imagina, você vai para um país que você não fala a língua. Eu ainda, na teoria, falava um pouco teoria, tá? Que eu tô dizendo, a gente estuda, né? Mas na prática, uma coisa, quando você chega no país, você fala, meu Deus, Não o sei pessoal vai falar querer. nada. Não sei falar, não, e o pessoal vai ser grosso, eu não vou saber comer, eu vou pedir água, meu Deus do céu, como que eu vou pedir água? São coisas que a gente pensa que o estudante, né, o futuro intercambista pensa que, na verdade, não precisa se preocupar. De verdade, assim, né? A Gabi acho que pode confirmar isso. Sim, sim. É muito natural as coisas, né? Os países que os pessoal viaja para estudar, eles já recebem muito estudante, então isso é natural. Estão É nós que temos preparados, medo, né? nós que ficamos com medo de, ai meu Deus, vou passar vergonha. A gente passa vergonha? Passa, gente, mas é uma vergonha boa. Eu passei vergonha no Canadá, você tá entendendo? Eu, Eu eu tenho, passei parceiro. vergonha em Libra. Gente, vergonha em Libra é E outra coisa, você tá que é entendendo? Você tá diferente. entendendo? Então, claro que é uma oportunidade, assim, óbvio, a gente tem um psicológico um pouco afetado, nesse sentido de, meu Deus, como que eu vou me virar, sabe? Então, acho que é muito legal também a pessoa ter um suporte aqui também no Brasil, né? Assim, familiares, amigos, fala, calma, vai dar tudo certo. Por isso que a gente sempre fala de agência, né? De ter uma pessoa, enfim, uma agência ou alguém que foi também falar, não, tá tranquilo, vai dar tudo certo. Então, assim, nessa parte psicológica deu um medinho, mas eu fui. Sabe assim, Se se dá jogou, medo, vai com medo. Eu se fui com jogou. medo. Me joguei, exatamente, entendeu? E aí eu não sei se você quer perguntar alguma coisa, se eu posso continuar a falar depois da volta também. Não sei, Eu Daniel. vou chegar lá nessa volta. Tá bom, tá bom, tá Calma bom. aí, segura aí. É Que tem muita coisa pra bastante falar, coisa. a Exato, gente fica imagino. animado, entendeu, gente? Falar Não, de eu intercâmbio é imagino. maravilha. Imagino que agora que a gente dá essa fagulha aqui, né, de talvez E provocar vocês a reviver tudo que vocês viveram, imagino como deve estar a mente de vocês. Eu também é, fui agraciado, também tive a oportunidade de fazer um programa, enfim, de intercâmbio, também é uma coisa memorável na minha vida, compartilho e recomendo tudo, sempre para quem puder fazer, faça mesmo, porque é uma coisa assim que vai mudar a pessoa, né? Vai mudar a pessoa do jeito que ela enxerga o mundo, do jeito que ela se enxerga. Eu acho que você trouxe um ponto também, Dudu, bem legal, cultural, né? Infelizmente, aqui no Brasil a gente tem muito esse, não sei se talvez pela sociedade, de sempre se julgar e sempre se provar, né? Então isso sim, é um gatilho brasileiro. que acaba inibindo o seu desenvolvimento, né? Porque, É, poxa, a gente está indo lá para aprender, então assim, é comum errar. É comum Dani, eu errar no concordo. inglês, não é nosso idioma oficial, né? E Eu aí a concordo. gente, o brasileiro, tem isso muito forte, e isso acaba inibindo a gente de falar, né? E aí, A qual que é a gente, opinião de vocês sobre esse aspecto? Gabi quer falar primeiro? Eu, eu ia trazer nesse ponto, realmente dá um medo, porque a gente, o inglês não é a nossa primeira língua, então a gente fica com medo, a gente fica com medo de não conseguir pedir algo, não conseguir chegar em algum lugar, ou até mesmo, igual o Dani falou, de se cobrar muito. Eu me cobrei muito. Talvez, Ser agora, numa julgado, próxima né? experiência, eu não me cobraria tanto. Eu me cobrei muito, foi um mês, tipo, muito complicado, porque eu me cobrava muito, eu me comparava muito, e com outras pessoas, né? Tinha outras pessoas na minha sala que eram da Europa, era da França. O contato que eles têm com o inglês é diferente da gente, que está em outro continente. Então, eu me cobrei muito, foi complicado essa cobrança, ainda bem que é realmente esse apoio, tanto da agência quanto de amigos, familiares, é muito importante. Porque tem um momento que você começa realmente ali falar, nossa, eu sou muito ruim, isso não é para mim. Eu vou embora, tipo, porque você começa e realmente você vai para estudar, mas você pensa também que você vai passear. É Então, na hora que você claro. chega lá e realmente é estudar, é homework todos os dias. Eu saía da escola com homework para fazer. Eu ia passear, conhecer a cidade? Ia, mas aí eu já ficava pensando, se eu Sabendo que no chegar em outro dia, casa, né?
Exatamente, eu tinha que chegar em casa e fazer um homework, tipo, de todo jeito. Ou fazia no trem, fazia no ônibus, mas eu tinha que fazer um homework. Porque é isso, é um dos objetivos. O objetivo, tá bom, você vai conhecer as culturas, as pessoas, outros lugares, porém, você tá indo lá para aprender, então você tem que fazer o homework, você tem que participar da aula. Se você não fazer o homework, você não participa muito bem da aula. Pra que você Então, fez o intercâmbio, né? É mais fácil você comprar então, uma passagem e desfrutar só do e destino, né, E Gabi? fazer turismo, exatamente. Exato. Então, tem esse medo, tem essa cobrança, algo que eu não faria mais. Mas é a primeira, né, a primeira vez, né? Então, eu me cobrei muito, porém eu acho que foi importante. Eu acho que se eu não tivesse me cobrado tanto, eu não teria tão avançado tanto no meu inglês. Foi Dedicado. importante também essa cobrança. Porém, agora eu iria de uma forma mais leve, vamos dizer assim, com mais tranquilidade. Tem um ponto também que é muito legal que você falou de julgamento, assim, acho que, Daniel, você foi certeiro, assim, no Brasil, a gente julga muito, já começa assim, nós somos muito críticos, né? Então, você pensar que, tanto que é mais comum o brasileiro ficar com vergonha de falar inglês na frente de outro brasileiro do que de um estrangeiro. E eu sempre falo isso para os estudantes que vão fazer intercâmbio. Olha, é uma cultural aqui no Brasil a gente olhar e falar, ó, a gente tá falando errado, ó, não falou o TH lá, o certo. E que, na verdade, quando você chega no país, eles não se importam com isso, assim, sabe? Eles, pelo contrário, vão te ajudar, eles querem, o que é importante é a comunicação. Claro, não tô falando de pronúncia, né? Eu tô falando de sotaque, né? Então, o brasileiro a gente se julga muito. E o legal do intercâmbio, ô Dani, é isso. Depois que você volta de um intercâmbio, você volta pensando assim: olha, se lá fora eu me dei bem, eles não ligaram, aqui, quando volta para o Brasil, você tá falando, então tudo bem. Isso traz uma tranquilidade quando você for fazer uma entrevista. Sabe, você fala inglês? Ó, fala inglês. E aí você lembra, né? É uma chavinha. Você lembra que, bom, se eu conseguir me comunicar lá fora, eu vou conseguir me comunicar com brasileiros falando inglês aqui. Sabe? Então, eu acho que é uma questão de cultural. Eu sempre falo com os alunos que vão antes, falo, fica tranquilo. Quando você voltar, você vai ver que isso é uma coisa cultural, que ninguém vai ficar te olhando e falar, nossa, olha, falou errado, falou certo. Até porque, como a Gabi falou, a gente tá aprendendo, a gente vai para aprender, para estudar. E assim, ó, uma dica que eu dou sempre, Dani, para todo mundo é: vá com o coração aberto e dê risada de você. Brinque com as piadas, brinque com os erros, porque a coisa fica mais leve, sabe? Então, eu concordo, tem o julgamento, mas isso é falado, né? Senta aqui, vamos conversar, vai estar tudo bem. A escola é super, as escolas no geral abraçam os alunos, dão a segurança. Então, tem essa questão do julgamento, sim, mas a gente muda a cabeça antes de viajar, a gente conversa sempre com os estudantes, os futuros estudantes. Talvez E uma. pensar menos, né? Eu Pensa tentei menos, vai, Eu né? tentei exercitar isso antes de ir. E eu acho que foi importante pra mim eu não ter pensado. Claro que eu pensei, né? Porque eu fiz o planejamento, tudo. Porém, eu não pensei muito no momento que eu estaria lá. Eu pensei no que eu queria fazer. Então, por exemplo, fiquei um mês, todos os finais de semana eu viajei para outros países. Porque era o que eu queria aqui no Brasil. E talvez se eu tivesse deixado para fazer lá, eu ia pensar mais, porque, por exemplo, na primeira semana eu já fui para Escócia. Gente, o sotaque É, da Escócia é diferente. é muito, É muito exatamente. diferente. Se eu tivesse parado para pensar isso durante lá, quando eu tivesse chegado, talvez eu não teria ido para a Escócia. E talvez eu não teria vivido tudo que eu vivi na Escócia. Então, É eu assim, acho né, que é Gabi? isso. Pensa menos, né? Pensa um pouquinho Pensa menos, menos assim. só pensa no que você quer. Só Você vai. quer ir? Beleza. Isso. Fecha tudo. Deixa para pensar enquanto você estiver fazendo. Então, para mim, foi muito importante. Nossa, eu fiz 4 países em um mês. Olha só. Gente, é muito interessante, porque eu não fiquei pensando. Porque se eu tivesse pensado no momento ali, tipo, cheguei, vou, não vou, não tenho amigos, eu não teria ido. Porém, como eu fechei, né, também uma dica, né, fechei muitas coisas já aqui no Brasil, com a Copa Tour mesmo. Então, eu já fui fechando aqui no Brasil vários passeios, vários hotéis, destinos, tudo com a Copa Tour aqui. Então, eu cheguei lá, já tinha tudo. Então, eu tinha que ir. Não tinha outra opção. Eu tinha que ir e foi maravilhoso. Coisa que talvez se eu tivesse feito lá, eu teria repensado. Então, talvez eu não tivesse vivido ao máximo como eu vivi. E é Verdade. importante, né, Gabi, Dodô, porque a gente vai para fora, quando a gente, normalmente o intercâmbio, o primeiro start que dá é para buscar um idioma, né? É lógico assim, o idioma talvez é
é o que provoca você chegar lá no intercâmbio, mas assim, a transformação que a gente ainda vai falar, ele tá muito além do idioma, né? Muito além. Então, Isso quando aí. você se permite viajar para outros países, não é porque você está se permitindo conhecer novas culturas, não, você está se permitindo a executar o processo de aprendizado. Porque, poxa, para você ir para a Escócia, você teve que pegar um trem, um táxi, você teve que pegar Comprar ticket. comprar ticket, entrar no avião, falar com a aeromoça, meu Deus, estão chamando meu nome. Então, assim, pô, você está se dispondo a aprender. Esse processo, ele é vital para você aprender naturalmente, né? Porque depois você olha e fala, nossa, fiz uma viagem Isso para a você não aprende Escócia. nas escolas. Isso você Exato. não aprende nas Essa escolas. A vivência prática, eu acho que é o que você falou, a prática eu acho que, sei lá, 60, 70% do seu intercâmbio é a prática de você sair no restaurante e se que é a colocar, né? imersão, né? Por isso É que o imersão. intercâmbio é essa imersão dentro da língua. Não só estudar ali na sala de aula, o livro, leitura. Não, você vai lidar com situações da vida. Podia ter atrasado um voo, o comissário chama a Gabi e tem que conversar com ela, dar uma proposta para ela para mudar um voo. Só E letra aí? seu nome aqui, né? Só letra seu nome, por favor. E aí? Sim, é E importante aí que porque, por você. exemplo, usei todos os meios de transporte, usei ônibus, usei trem, usei o aéreo. Então, quando, por exemplo, eu fui para a França, eu fui de aéreo. Eu estava chegando no aeroporto e me perdi. Eu já estava dentro do trem, treinando como que eu ia falar, que eu perdi o horário do voo, né? Então eu ficava assim, tá, então eu vou falar isso, eu vou falar. Porque aqui você não faz isso. Então Não, lá eu cheguei na Escócia, eu precisava resolver também fui de ônibus, né? Então eu tinha que resolver algumas coisas. Meu, se vira. Depois que eu voltei, quando eu pisei de novo em Guarulhos, eu falei assim, ninguém me segura. Porque é se isso eu aí. conseguir Caraca, ir sozinha, ninguém me segura. mas eu fui para Eu, 4 países, peguei trem, peguei eu, navio, peguei tudo. E eu consegui, eu me virei, ó, cheguei viva em Guarulhos de novo, ninguém me segura. Agora, tipo, Ô, Gabi, na- eu falo que o intercâmbio, quando você vai, né, ele é assim, é um caminho sem volta. Porque você fala, eu consigo, eu fui, agora eu vou planejar meu próximo intercâmbio, os países que eu vou. Ele é um caminho sem volta, mas é positivo, é um caminho sem volta bom, sabe? Então, eu concordo, assim. A Gabi falou uma coisa que é muito legal para quem tá ouvindo e tem essa vontade, tem medo, você tem, hoje, gente, a gente tem tecnologia do nosso lado, a gente tem né, um celular, você coloca a tradução lá, você quiser, ai meu Deus, como que eu vou perguntar? Você vai perguntar assim, vai perguntar errado, não tem problema, mas eles entendem. Então, na minha época, assim, eu não sou tão velho assim, tá? Só pra avisar, né, óbvio, mas eu não tinha, assim, acesso à internet, um celular mais moderno, que tinha um tradutor, assim, dicionário na mão, hoje mudou, assim, sabe? Então, é isso aí, é você colocar a cara a tapa mesmo, e é um caminho sem volta, gente. Eu falo, é um caminho sem volta. Você vai querer voltar. Não tem como. E vai indicar pra todo mundo. E é um Sim. caminho sem volta virtuoso, né? Virtuoso. Virtuoso, virtuoso. Virtuoso. Maravilhoso. E Dodô, vou continuar aqui com você. Acho que a gente já falou alguns momentos aqui dentro desse aspecto que eu vou trazer, mas eu queria explorar só um pouquinho mais. Como foi para você lidar com um tema que hoje em dia se fala muito, que é inteligência emocional? Porque o intercâmbio, você sai da zona de conforto, na real, Total. né, você sai da zona de conforto, você vai para um país que você não conhece, um idioma que você não conhece, pessoas que você não conhece com costumes diferentes, moeda diferente, é tudo diferente, ou seja, você de fato vai com a cara e com a coragem, e eu queria É saber para isso aí. você como que foi lidar com esse aspecto. Olha, primeiro, quando você vai fazer o intercâmbio, além do medo que faz parte do ser humano, você tem que tentar ir com a cabeça aberta para conhecer o novo, né? Assim, e quando eu falo conhecer o novo, não é só coisa que vai agradar, que você está acostumado aqui, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O brasileiro, a gente abraça, a gente aperta a mão, a gente beija, isso faz parte da nossa cultura. Você falou de inteligência emocional, é muito louco isso, né? Porque como eu fui com uma idade um pouco mais, já tinha 27, 28 anos, por exemplo, casa de família. Quando você chega na casa de família, às vezes as pessoas têm um pensamento que casa de família, nossa, a família vai me levar para viajar. Tem isso pode acontecer. Tá? Mas isso não é uma regra da família, né? Não é uma regra. A família tá ali para te receber, para jantar com você, para conversar. Então você tem que estar com a sua cabeça, ela tem que estar muito preparada para
para esse tipo, por exemplo, não adianta querer dar um abraço numa pessoa, depende do país. Na verdade, isso é muito mais no Brasil, né? Você vai, assim, vai dar um aperto no coração quando você quer falar alguma coisa que você não consegue. Não adianta falar português. Eu fiz muita mímica, sabe, o Dani? De verdade, assim, sabe, eu precisava cortar a unha, eu não sabia como era cortador de unha. E a gente não aprende cortador de unha na escola, gente. Não aprende. Então, quando a gente brinca da escola, eu acho que ela representa assim, ó. Você falou uma coisa muito legal de o idioma, ele é o motivo, ele é a motivação para você fazer o intercâmbio, mas ele não é o principal, né? Ele vai fazer parte. Então, muitas coisas eu aprendi na prática e eu vou falar sinceramente, Dani, teve momentos que você fala, meu Deus, será que eu fiz? A primeira semana, eu acho que é o ponto aí da inteligência emocional, a primeira semana é a mais que a gente fica com um pouco mais medo. Por quê? Você chega na casa da família, não conseguiu se comunicar. Aí eu falei, meu Deus, o que que eu vim fazer aqui? Não era. E aí, assim, a Fica partir do segundo, sozinho. fica sozinho. E acho que esse é um ponto legal também. Você se desenvolve como ser humano, independente da idade, né? Eu tô falando com a minha idade, mas 18, 19, 20, 22. 40, Você aprende 60, enfim. 40, a gente tem programas de mais 50, mais 30. Hoje em dia, gente, o intercâmbio não é para jovem, ele é para todas as pessoas, absolutamente todas. Então, você abre a cabeça para ter esse conhecimento cultural, para receber coisas que você não imaginava. Até o jeito de falar, às vezes, a pessoa é meio grossa, não é, é o jeito. Então, como eu falei, a primeira semana é a mais que a Mais gente fala crítico. isso. É a mais crítica, porque você fala, meu Deus do céu. Quando você chega no aeroporto, você fala, meu Deus do céu, agora não tem volta. Né, Gabi? É assim, não tem volta, mas eu vou conseguir. Por isso que eu sempre falo assim, dê o primeiro passo. Deixa a primeira semana, absorva tudo que você consegue, tanto na casa de família, mas fora. Vai no mercado, vai no restaurante. Isso é essencial para você ficar um pouco mais tranquilo. Depois, acho que, sei lá, depois da segunda, terceira semana, Dani, você tá, né, Gabi? Aí mudou, né? Aí você Ai, fala, não Eu quero sou, mais não voltar. quero, eu sou, não, agora, aí você fica achando jeitos para, meu Deus, como eu posso ficar mais? Vou estender meu Que estende intercâmbio, intercâmbio. né? Então, assim, eu acho que você falou uma palavra muito legal que hoje a gente fala de inteligência emocional, é isso. Primeiro que essa conversa que a gente está tendo aqui já ajuda a pessoa a ficar um pouco mais segura, né? Então, mas assim, acho que a dica maior quando a gente fala de inteligência emocional é falar com o coração aberto, sabe? Não fique com medo, não tenha medo. Acho que esse é o ponto. Não tenha medo. Sem Até medo, mesmo, você consegue. até mesmo porque frustrações a gente tem aqui no Brasil, como vai ter lá E- fora. O que vai Só que mudar lá vai as ser o pessoas não vão idioma. entender. Isso. E tendo num idioma diferente, isso te ajuda a desenvolver, né? E Gabi, quando você escuta a palavra intercâmbio, soa para você mais como uma busca só por idioma e tal? Ou, por exemplo, você também olha para um autodesenvolvimento? Qual que foi a sua percepção quando você falou, vou fazer meu intercâmbio? é muito o que você falou. Quando eu fui, o pontapé foi o idioma. Agora que eu voltei, para mim, falando em intercâmbio, é toda a parte pessoal mesmo. Não a profissional, claro, que agrega, igual você falou. Fui promovida depois que eu voltei do intercâmbio. Então, é um fato, tipo, é agregador para sua carreira. Porém, para mim, olhando agora assim, foi muito agregador pro meu pessoal. Realmente, eu era uma pessoa já mais independente, mas eu nunca pensei que eu ia fazer tudo que eu fiz sozinha. E daí, quando eu voltei, que eu parei para pensar que eu fiz várias coisas sozinha. Porque no momento você vai fazendo, só, comprei o ingresso, não sei do que. Você vai fazendo, você já tá fazendo, você tá no automático. Porém, agora que eu voltei, é um sentimento muito, muito diferente. Você fica, meu Deus, realmente, olha o tanto de coisa que eu fiz sozinha. Eu posso fazer, tipo, agora eu queria viajar de novo. Essa semana eu vou para Nova York. Eu não fiquei pensando, eu tenho que, eu Da tenho que falar com língua, né? fulano, Que eu tenho que chique, falar hein, com meu? ciclano. Nossa! Tá vendo? Voltou de Mas, intercâmbio, já vai para Nova Londres, York. Nova York. Só quem mas pode. o intercâmbio ajudou muito, porque se não fosse ele, eu ir para Nova York, pegar um avião sozinha, internacional, como que eu ia pedir comida dentro do avião? Como que eu ia chegar no aeroporto e comprar um chip? Porque eu passei por isso, né? Quando eu cheguei em Londres, eu tive que comprar um chip. Um chip sem nada, sem internet, sem nada, eu tive que conversar já com uma pessoa em inglês. E é isso, a gente talvez aqui, é que o que eu senti muito no intercâmbio.
o Brasil não recebe muito turista, como eles. Então, eles estão preparados para receber turista. Então, eles Faz estão parte do dia a preparados. dia, né, Gabi? Exatamente. O inglês, para eles, você se comunicando, é o que eles querem, é o que eles precisam. A gente fica muito preso porque a gente não tem muito isso, pelo menos eu nunca. Em São Paulo você vê as pessoas falando inglês, mas você não tem aquele contato. Quando eu cheguei Do lá em estrangeiro, né? Londres, tinha muito muçulmano. Gente, eu nunca tinha visto um muçulmano. Porque no Brasil não tem muito essa cultura. Lá não, os muçulmanos são muito grandes, né, a cultura lá. Nossa, eu nunca tinha visto várias culturas. E é muito legal, porque nunca tinha tido ficado tão exposta a várias culturas. Eu fui para a França, gente, é uma outra cultura. Na Holanda é outra, na Escócia. Então, na Escócia, gente, na Escócia é totalmente diferente. Então, eu acho que hoje eu fico pensando mais na parte pessoal, mas claro que me agregou muito no profissional. Então, eu tento equilibrar os dois, mas para mim, eu não sei se é por tudo, né? Então, o pessoal para mim fica mais latente, assim. Acho que um acaba sendo consequência do outro, né? É. Normalmente a gente, vou fazer um intercâmbio, vou desenvolver meu idioma, aí quando você chega lá, pum, parece ter uma magia, que você se conecta com você mesmo, e aí você se torna mais maduro, tem uma outra visão de mundo, e aí você contrata o intercâmbio para vir com um aprendizado de idioma e você ganha um pacote completo com uma imersão em você mesmo, né? Pessoal, vou fazer agora um bate-bola com vocês dois, hein? Claro. Quero uma resposta mais objetiva em dois aspectos, tá? Vou perguntar uma coisa para a Gabi, uma coisa para você, Dodô. Como a Gabi Tá já bom. falou um pouco mais, né, do lado do autoconhecimento dela, da transformação, agora, Dodô, eu queria saber de você, o que é encantador em um intercâmbio? O que é encantador no intercâmbio? Não tem muitas coisas, mas vou tentar ser objetivo, como você falou. Eu acho que é conhecimento, é cultura, conhecer outro tipo de pessoas, é isso, assim, a cultura, é conhecer outro tipo de pessoas. Acho que isso para mim é o que mais chama atenção no intercâmbio, porque isso muda a sua Gabi, vida, né? show. Gabi, para você, o que é assustador no intercâmbio? Se é que tem. Ai, assustador é o desconhecido. Desconhecido. É, o desconhecido. E aí o desconhecido acaba se tornando conhecido e pum, você já superou isso, É, né? Ou seja, exatamente. acaba não tendo nada assustador, né? É assustador o sentimento de se provar, de se desafiar, de explorar, mas ele acaba sendo muito compensador para quem dá o primeiro passo que a gente já falou. Bom, a gente falou um pouquinho de Brasil e aí eu queria retomar. Dodô, hoje, após ter tido contato com essa outra cultura, com várias outras, provavelmente você já viajou várias outras vezes, qual é a sua visão sobre o Brasil? Porque aqui a gente tem a gente escuta que lá falam uma coisa do Brasil, mas quando você está lá fora, o que de fato falam sobre o Brasil? Uma coisa muito legal do Brasil lá fora é que, assim, primeiro, realmente nós somos muito simpáticos. A gente abraça as pessoas, a gente quer ajudar. Acho que tem uma palavra que define bem o brasileiro, é que nós somos receptivos. Isso é verdade, assim, não tem nenhum outro lugar. E assim, comida brasileira também eles adoram, né? Geralmente intercâmbio, o pessoal faz festivais de comida de cada nacionalidade. Então, isso é muito legal, né? Muitas escolas fazem, né? Então, eles sempre falam da comida, falam que o brasileiro é muito esforçado, questão de trabalho também, o brasileiro é muito reconhecido lá fora. Nossa, eu trabalhei, no caso, né? Então eu consigo falar um pouco dessa parte. O pessoal gosta de brasileiro trabalhando, né? Brasileiro trabalha muito, é esforçado, mas eu acho que o que mais chama atenção mesmo é a receptividade do brasileiro, né, a simpatia do brasileiro. Isso aí não tem igual em nenhum outro mundo. E eles adoram os brasileiros em geral. Por isso, assim, né, pra gente abraçar todo mundo, a gente fala. E assim, a gente pode falar mal do Brasil, mas ninguém, estrangeiro nenhum pode falar mal do Brasil. Isso é um ponto muito importante. Mas vou falar uma coisa, gente, uma coisa muito legal, vai ficar na vida de vocês. Quem fala mal do brasileiro é muito mais do Brasil, é muito mais o brasileiro do que lá fora, tá? Eu nunca ouvi ninguém falar mal do Brasil lá fora. Geralmente nós que falamos mal do Brasil. Ah, corrupção, tudo isso. Lá fora, eles têm uma visão totalmente diferente, né? Claro, a gente vive aqui, a gente sabe, mas não falam. Ah, o Brasil, eles gostam, eles associam muito futebol. Tem a questão do carnaval também, porque é uma festa, a maior Uma festa festa do muito mundo, grandiosa. que é muito grandiosa, mas eles não falam mal. E todo estrangeiro que conhece o Brasil, Dani,
todos que conhecem, eles voltam ao Brasil, eles falam que o Brasil é lindo, que é maravilhoso. Então, eles têm uma visão super positiva do brasileiro. Cara, concordo com gênero, número e grau. Porque quando eu fiz também, inclusive, eu era o defensor, né? O patriota. Porque o pessoal começava a falar mal, eu falava, cara, não é isso, Eles às sabe? vezes sabendo que era, às Parece vezes, que né, Dani? não, tem coisas ruins, só que lá também tem. Aqui tem Todo a lugar tem. corrupção, lá também tem. Aqui tem os furtos, lá também vai ter. Aqui tem lugar sujo, lá também vai ter. Só que, poxa, Eu você tá lá voltei muito fora e também, você igual o quer Dani. ressaltar só o aspecto negativo, entendeu? Falar, Isso, pô, isso. ajuda a nossa cultura aí, né? Super te Né? entendo, Dani, porque eu voltei, olha, eu nunca tinha pensado em morar fora por muitos, muitos meses. Então isso já não existia na minha cabeça. Porém, quando eu voltei patriota ao extremo. É Brasil no coração, porque é isso. É a gente que fala mal da gente. Porque o que eu vi lá em assim, um mês, ó, a menina que tava comigo, ela foi assaltada, roubaram o celular dela. Eu peguei, o trem quebrou. Eu já peguei o São ônibus os também perrengues quebrou. legais, né? Exatamente, esse é um perrengue de pessoas que moram lá, igual a gente mora aqui, por isso que a gente passa por isso. Eles também que moram lá passam por isso. Imagina, em um mês eu passei por vários problemas que são de cidades grandes. Então, a gente que fala mal da gente, porque não tem como brasileiro. Eu fui num show da Beyoncé lá, não é o mesmo show aqui. As pessoas A estão energia diferentes. aqui, né? É a energia, é a comida, as pessoas serem mais carinhosas. É o todo, né? É o combo ali. Então, quando eu voltei, aí todo mundo vem, ai, que lá, não sei o que. Não vem falar perto de mim, porque, pô, eu vi lá, é a mesma coisa. E é um país que é quase R$ 7 um, uma moedinha deles. Então, e é os mesmos problemas, só que em graus diferentes, claro, porém, são os mesmos problemas. Então, realmente, nós que nos menosprezamos muitas vezes, porque a gente tem uma cultura muito rica. E eles amam, eles amam. Você falou que é do Brasil, pronto. A galera fica super animada, porque a gente é assim. Então, quando eu voltei, nossa, eu voltei muito realmente ali patriota. É, eu partilho disso daí. Gabi, você deu um spoilerzinho, não spoiler, né? Você falou anteriormente que você foi promovida depois do intercâmbio, ou seja, coisas muito positivas aconteceram nesse período, né? Coincidentemente ou não, foi pós-intercâmbio, foi pós-programa. Eu queria saber de você, profissionalmente falando, qual que é a relevância que você atribui ao intercâmbio na sua jornada profissional? Olha, eu acredito que realmente foi um dos motivos, né, que levou à promoção, porque é uma coisa, né, muito além do teórico, vamos dizer assim. Não é igual você fazer uma faculdade. Porque a faculdade você vai lá de segunda a sexta, no horário. Ali você está tendo teórico. No intercâmbio, é realmente ali você se expor. Então, acho que foi muito relevante para, né, para a promoção. Porém, até para eu fazer outras coisas dentro do trabalho. Então, quando precisa ligar agora para algum suporte de alguma plataforma que a gente tem, que o atendimento é em inglês, eu não fico insegura. Eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir resolver aquele problema. Então, precisa falar com o suporte, sei lá, do Facebook em inglês, eu sei que eu vou conseguir. Então, é além de, né, tipo, além da promoção, por exemplo, mas é te deixar mais tranquila para fazer funções, às vezes, que dá aquela insegurança, hoje não dá mais. Então, eu fico muito mais tranquila e consigo exercer muito melhor, né? Porque é isso, a tranquilidade, né, que te traz, porque eu sei que eu consigo me comunicar. Às vezes não vai ser perfeito, e não precisa ser E tudo perfeito, bem, precisa ser né? E tudo bem. comunicar. Isso. Exatamente, eu preciso explicar para ele o que que eu preciso e entender o que ele está me respondendo. Então, às vezes, a gente fica muito preso, né? Tem que ser a ordem que você vai falar. Não, você tem que se comunicar. Claro, se você for escrever sei lá, algo formal, você vai ter que escrever da maneira certa. Porém, ali, você tem que se comunicar, você tem que resolver o problema. E é isso, eu consigo resolver o problema. E não fico mais tão presa, que foi um dos pontos também que eu fiquei tão insegura, né, nesse um mês, que eu ficava muito presa na gramática. Eu queria falar na ordem certa, eu queria. E depois que eu falei, sabe de uma coisa? Não ligo.
aí fluiu. Aí que realmente eu tive conversas muito legais com pessoas de nacionalidades diversas, porque eu não fiquei presa. E a gente estava se comunicando. E esse é o processo da comunicação, né? Se fazer entender, né? Não precisa dessa perfeição. É lógico que a gente vai buscar, o curso está lá para ensinar a técnica, o caminho, o jeito certo, mas no final das contas é se comunicar e ser entendido. Esse é o grande objetivo. Dodô, qual Hum, foi o Dodô que entrou no intercâmbio e qual Dodô saiu dele? olha, o Dodô que antes era um Dodô sonhador, que queria desbravar o mundo, achar que ia conquistar muita, né, assim, eu vou morar lá para sempre. Mas o Dodô que voltou, ele ainda continua sendo sonhador, mas ele continua sendo sonhador com o pé no chão. Sabe, eu aprendi a ter mais autonomia, planejar mais, porque intercâmbio, gente, é planejar. Não tem como, né? Então, o Dodô, ele, e assim, né? Eu só voltei pro intercâmbio. Aliás, eu comecei no intercâmbio, Dani, graças ao meu intercâmbio, né? Eu fui Você começou a convidado a trabalhar. trabalhar no intercâmbio depois de ter feito intercâmbio. Exatamente, por dois motivos, óbvio. Eu era um ex-intercambista. Então, a melhor coisa para você falar sobre intercâmbio é você ter vivido aquilo. E por causa do inglês também, né? Então, o inglês, ele me abriu portas. Como você perguntou, ele sempre abre portas. O inglês, ele é o idioma, né? Você tem que falar. Então, o Dodô, ele veio com o pé no chão. Acho que sem puxar o saco do intercâmbio, Dani, mas é a verdade. Foi o que eu mais amei fazer na minha vida. É o que eu mais amo fazer na vida, que é falar sobre intercâmbio. Eu não vou nem falar de vender intercâmbio, porque acho que venda é uma consequência. Eu falo que lidar com o sonho da pessoa, né? Falar assim, eu também vim de família rica, tal, mas eu fiz intercâmbio. Então, se for você planejar direitinho e você ajudar a realizar esse sonho de uma pessoa, e a pessoa voltar, igual a Gabi voltou falando que agora eu meto as caras, eu falo mesmo. Para mim, pro Dodô, não tem melhor sensação. Então, eu acho que eu voltei muito mais acreditando que a gente consegue sim as coisas que a gente sabe pode. É mais difícil para quem não tem tanta condição? Sim, mas não é impossível. Eu acho que a gente que trabalha com intercâmbio tem esse poder de senta aqui, vamos ajudar, vamos conversar. Então o Dodô ele voltou uma pessoa mais empática, acho, sabe, com as pessoas que querem viver isso também, entendendo um pouco mais que o Brasil é só um pedacinho no mundo inteiro. E a gente tem um mundo inteiro para desbravar aí, seja de turismo, seja de intercâmbio. Claro que intercâmbio, gente, vale mais a pena, tá? Hashtag fica a dica do Dodô. Então eu acho que o Dodô veio uma pessoa mais madura, respeitando mais as culturas, a diferença. Eu acho que eu amadureci muito mais como pessoa, né, assim, do que como um estudante, vamos colocar assim, né, que tem relação com a Gabi falou também, de agregou muito mais para a pessoa do que o inglês. Óbvio que o inglês é natural, mas pessoa, ser humano, acho que eu sou um ser humano melhor, com um olhar diferente, cabeça mais aberta, assim, sabe? Pessoal, eu ia fazer a última pergunta, só que ela tá tão óbvia de tudo que vocês já falaram, da paixão que vocês colocaram, que eu pensei em perguntar se vocês fariam novamente. Ah, Com gente. certeza. É. Eu tanto não faria que agora eu trabalho com isso. Olha só, olha só. Eu tanto faria, vou fazer com certeza, mas agora eu quero dar chance para vocês fazerem o intercâmbio. A primeira, a segunda, a terceira vez. Então, óbvio, para mim a resposta acho que não precisa nem responder, mas óbvio que eu faria. Então, em breve eu quero fazer agora com o Change. Então, Por favor. porque eu não é, e é isso, eu quero ter uma experiência que eu me cobre menos, que seja uma coisa mais leve, e eu quero fazer a sala de 30 a mais. Então, quando eu chegar no 30 eu quero fazer por conta de fazer 30 a mais, que eu acho que vai ser uma experiência diferente. Então, eu quero muito e fazer em um. Eu também agora quero voltar para uma cidade menor, então menor que Londres, para ter uma outra experiência, uma experiência mais, né, tipo, ali mais intimista, vamos dizer assim. Então, com certeza. Gabi, eu tenho um destino perfeito para você, hein? Ó, depois a Ótimo. gente conversa. Ah, então vamos conversar mesmo. Pessoal, queria muito agradecer por vocês terem compartilhado a história de vocês, mas fica aí que com o oferecimento agora do Change by Copas Tour, eu vou chamar o Diogo Jensen. Diogo, seja muito bem-vindo ao Saída de Emergência. E aí, Daniel, beleza? Como estão Tranquilão, as coisas por Diogo? aí? Show de Tudo bola. Vamos bem? falar bastante de intercâmbio agora? Opa, melhor, como disse o Dodô mais cedo, né? Se tem uma coisa gostosa de falar sobre é intercâmbio, então vamos lá.
E Diogo, então, o que é o Change by Copas Tour e qual é o grande diferencial da marca em relação ao mercado? Bom, Daniel, eu acho que é sempre bom a gente relembrar a todos que estão nos ouvindo, né, que o grande propósito da Copas Tour sempre foi atender os seus clientes, tanto pessoa jurídica quanto o indivíduo, pessoa física, 360 graus. Então a gente já tinha dentro da biosfera Copas Tour ali o lazer luxo com GOI, o corporativo, parte de visto, de incentivo, faltava alguma coisa. O que era essa coisa? O intercâmbio, a educação internacional. E o Change Programs veio aí para preencher essa lacuna que faltava. Então, desde novembro de 2023, foi quando a marca foi oficialmente lançada para o mercado, o Change Programs está aí dentro da biosfera Copas Tour para oferecer programas de educação internacional, tanto para os nossos clientes corporativos, quanto também para os nossos clientes individuais, pessoa física. E eu diria que o grande diferencial da marca é justamente estar dentro de uma empresa de 50 anos de mercado, uma empresa que tem toda a credibilidade e a segurança que a Copas Tour oferece e que possa atender não somente a parte do intercâmbio, mas também todos os outros serviços vinculados a uma viagem como essa. Além, obviamente, de ter um time de especialistas, né, pronto para atender qualquer demanda relacionado a esse tema. Tirando as histórias que a gente explorou aqui do Dodô, da Gabi, para você, qual é o propósito de um intercâmbio? Eu acho que o grande propósito do intercâmbio é, de fato, promover o crescimento pessoal e profissional. É muito importante, e aí foi dito aí algumas vezes, nas conversas anteriores que foram interessantíssimas, que o objetivo inicial do intercâmbio geralmente é e geralmente passa pelo aprimoramento do idioma. Só que quando a pessoa retorna do intercâmbio, aí você começa a preencher uma lista de benefícios que você teve com aquela experiência. Né? Afinal de contas, é isso: o intercâmbio ele é uma experiência. E todos esses benefícios que a pessoa adquire, que o intercambista adquire com experiência, ele ajuda a promover tanto o crescimento pessoal quanto o profissional, sem dúvida nenhuma, seja lá qual for o programa que a pessoa vai fazer ou a fase de vida que ela esteja. Tá? Isso é importante. Legal. A gente contou a história, né, de dois, vamos dizer, jovens intercambistas ali, né, na faixa dos 27, 30 anos, vamos dizer, né, em torno dessa margem. Mas eu queria entender de você, o intercâmbio ele tem idade, gênero ou classe social? Essa é uma excelente pergunta, Daniel. É algo que a gente ouve muito e ainda faz parte do tabu do intercâmbio, né? Até porque o intercâmbio surgiu como se fosse algo para jovem. Né? Os intercâmbios, os primeiros intercâmbios que surgiram anos atrás eram intercâmbios para adolescentes, para você ir passar uma parte do seu ensino médio. Né? O primeiro intercâmbio que começou, o primeiro intercâmbio que os Estados Unidos promoveu foi, de fato, high school, que é o ensino médio. Então, ficou isso muito no imaginário das pessoas. Mas não, o intercâmbio não tem idade. Está começando a falar por a questão de faixa etária. Hoje existem programas específicos para quem tem mais de 50 anos. Do outro lado, existem programas que pais podem fazer com os filhos a partir de 5, 6 anos, às vezes 4 anos, onde eles vão estudar em salas de aula dedicado e apropriadas para a faixa etária dessas crianças. Então, não tem idade. Assim como, obviamente, não tem gênero também. Né? Os países onde são ofertados os intercâmbios são os países internacionais, países que estão preparados para receber todos os gêneros, né, e que são abertos a isso. Acho que o mais importante é isso. E as escolas, as instituições da qual o Change trabalha e também que estão hoje no mercado de intercâmbio, elas também são muito receptivas a qualquer gênero. E é legal falar dessa questão social também, sabe, Daniel? Até levando em conta a realidade do Brasil. Né? Existe muito isso também, que o intercâmbio é somente para classe A ou para classe A e B, enfim. Existem inúmeros tipos de intercâmbio para diferentes destinos e diferentes durações. Você pode fazer um programa de
um ano estudando inglês em Nova York? Pode. Você pode estudar numa universidade americana 4 anos que vai te custar um rim? Pode também. Mas, ao mesmo tempo, existem programas de menor duração em diferentes destinos, onde a moeda é mais baixa, onde o custo de vida é mais baixo, onde cabe no orçamento de qualquer pessoa. Então, a gente consegue, através de uma conversa, através de uma indicação, conhecendo um pouco os diferentes destinos e o que a gente tem para ofertar, a gente consegue montar um planejamento financeiro junto com a pessoa para que a gente consiga fazer que o intercâmbio encaixe no orçamento dela. É muito interessante falar ainda nesse ponto que existe a possibilidade de você planejar um intercâmbio a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Eu posso muito bem planejar um intercâmbio hoje para fazer ele no segundo semestre do ano que vem. Então, olha o tempo que eu tenho para me preparar, inclusive financeiramente, para isso. Então, essa é mais uma vantagem que o intercâmbio oferece, principalmente para aquelas pessoas que precisam desse tempo para se preparar e se planejar. E na hora de escolher o destino, talvez seja a pergunta do intercambista, né? Porque você tem um mundo, né? É muito vasto. Qual o caminho que você sugere na hora dessa escolha? Sem dúvida nenhuma, Daniel. Eu diria o seguinte: a primeira coisa que é importante quando a gente pensa no destino é falar que o intercâmbio ele é diferente do turismo. Tá? Por que eu falo isso? Né? Porque, óbvio, as pessoas que já estão acostumadas a viajar, às vezes ele vem, eu adorei para Nova York nas férias, então eu quero conhecer, então eu quero estudar em Nova York. Quero ficar 2 meses em Nova York fazendo inglês. Mas primeiro a gente tem que entender que o intercâmbio ele é uma rotina completamente diferente. Ele é uma rotina, igual uma rotina que você tem todo dia aí em São Paulo. Eu falo aí em São Paulo porque, enfim, não estamos na mesma cidade. Mas você vai acordar, você vai se deslocar até a sua escola. Às vezes você não vai morar próximo da sua escola, você vai ter que pegar transporte público. Você vai ter que fazer homework, como a Gabi falou mais cedo, às vezes o próprio transporte ela aproveitava para fazer esse homework, né? Você vai querer explorar um pouco a cidade. Tem dia que você vai estar ali mais, né, para baixo, vai querer descansar, enfim. É diferente do turismo, que é uma rotina completamente diferente, onde você quer otimizar o seu tempo para visitar o máximo de coisa no menor tempo possível, né? Então, você escolher o destino é adequar onde seria mais apropriado para a sua rotina. O que você gosta de fazer? Qual a temperatura ideal que você consegue suportar num período longo? Porque a gente às vezes está falando do hemisfério norte, onde no inverno, depende, se você vai para Toronto é menos 25 graus. Uma coisa é você suportar menos 25 graus numa estação de esqui 4 dias. Outras coisas é você suportar menos 25 graus 1 mês, tem que pegar transporte público. Né? Aquilo lá tá ok para você? Não tá ok? Você prefere uma cidade grande, pequena? Né? Quais são as vantagens de um e de outro? Então é a gente entender o perfil do intercambista e ele entender o perfil de rotina que ele quer ter. E aí, junto com questões de orçamento, de escola, o objetivo da viagem, enfim, a gente escolheu o destino ideal junto com ele. Tá? Ó, você já deu várias dicas de ouro, mas tem alguma outra dica aí de ouro para quem quer fazer o intercâmbio conseguir tirar esse sonho do papel? Tem. Falar com um especialista do Change. Eu acho que Vendeu essa peixe. Não, mas assim, falar com um especialista, tá? Eu com certeza dou essa dica. Por quê? Porque hoje em dia a gente, graças a Deus, tem um acesso à informação muito fácil. E, obviamente, acesso à informação sobre viagem, sobre intercâmbio, está ali disponível rapidamente se você quiser achar. Mas existe uma diferença muito grande entre opinião e informação. A gente tem que lembrar que o intercâmbio ele é algo muito individual. Eu sempre gosto de brincar que 2 irmãos gêmeos podem fazer o intercâmbio para o mesmo lugar, mesma escola, igualzinho. Um pode gostar e o outro não. Porque eles têm objetivos diferentes, perspectivas diferentes, gostos diferentes.
Então, é extremamente individual. Por isso que às vezes o que a gente vê na internet, em rede social, é muito mais baseado na opinião de quem viveu. Então, não necessariamente é o melhor para você. Um especialista, ele vai te apresentar as informações e, com base nas informações, achar o que é melhor para você. Então, veja conteúdo, consuma faça leituras, consuma conteúdos, né? Mas não leve aquilo como algo definitivo para tomar sua decisão. Por isso que, né, porque aquilo é baseado numa opinião. Converse com um especialista para que ele te apresente as informações e juntos possam tomar a melhor decisão. Show de bola, bate-papo riquíssimo hoje, pessoal. Queria muito agradecer a participação de todos vocês. E para você que está aí nos ouvindo, curtiu esse voo? Compartilha com seus amigos e voe junto com a gente. Chegamos ao fim do nosso voo, não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.